Abramos a nossa Bíblia no Salmo capítulo 24. O título da nossa palavra: O Rei da Glória é o nosso Deus. Ô bênção! Amados, o Salmo capítulo 24 foi escrito por Davi. Davi foi o filho de Jessé, o filho mais novo inclusive. Nasceu por volta do ano 1040 a.C. Já faz uns 2 dias que Davi nasceu. Foi pastor de ovelhas boa parte da sua juventude, mas um dia o Senhor resolveu levantá-lo como rei em Israel. Veja como são as coisas, amados. É fantástico quando nós observamos a história de alguns desses homens que foram usados pelo Senhor. Porque nós vemos que em muitos casos eram pessoas anônimas. Pessoas que não tinham sobre si uma responsabilidade maior de fazer aquilo que o Senhor havia determinado para a nação. E o Senhor vai e escolhe. Assim foi com José. Assim foi com Davi e tantos outros que eram pessoas anônimas, levantadas pelo Senhor e fizeram uma obra maravilhosa, porque esta era a vontade do Senhor. Sabemos que Davi ficou famoso no reino quando ele venceu o gigante Golias. Ao derrotar Golias, Davi passou a ser conhecido em toda a nação israelita. Posteriormente, o Senhor levanta Samuel, envia à casa de Jessé, e eis que aparece do maior até o menor, do mais bonito até o mais novo. Assim diz a palavra. Mas não era o mais velho, não era o mais forte, não era o mais bonito, mas sim era aquele rapazinho de aproximadamente 17 anos. Veja como Deus faz. E Samuel derrama sobre a cabeça de Davi o óleo da unção. E a partir daquele momento o trono estava nas mãos de Davi. No entanto, amados, ele não sentou no trono de imediato. Mas lá por volta dos 30 anos ou mais, é que ele tomou posse do reino. Tornou-se rei em Israel. Assim é a vida daqueles que amam o Senhor. São movidos de uma forma poderosa pelo Todo-Poderoso. Davi escreveu diversos salmos, muitos salmos, quase todos os livros de salmos. No entanto, vemos que neste em especial, ele chama-nos atenção para a soberania, para a glória de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco a respeito da glória do Senhor, da soberania de Deus. Nós vemos, amados, que Davi denomina Deus como o Rei da Glória. O Rei da Glória. Para que você possa entender, o Rei da Glória, o Rei da Majestade, o Rei da Grandeza, o Rei da Excelência. Entenda dessa forma o Rei da Glória. E vemos ainda que esse Rei da Glória tem o controle de todas as coisas. Davi já entendia isto, porque Davi era um homem que tinha comunhão com o Rei da Glória. E nessa palavra de hoje vamos ver alguns aspectos que são importantes para que a nossa caminhada com o Senhor seja marcada por princípios que nos farão vencer as dificuldades, vencer os problemas que surgem, que nos farão andar com força, com alegria, com contentamento na presença do nosso amado Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que servimos ao Rei da Glória. Você serve ao Rei da Glória. Eu sei que a nossa concepção de Deus é tipo assim: quem é Deus? Deus é o Criador do universo. Realmente, ou é? Só que é muito vago para a gente. É muito vago, você não tem uma concepção de fato do tamanho do Senhor, da grandiosidade de Deus, da soberania do Eterno. Até porque as coisas tornaram-se muito comuns para nós. Todo mundo fala de Deus, todo mundo fala da glória do Senhor, todo mundo fala do poder do Todo-Poderoso, mas
nem sempre nós vemos a glória, vemos o poder, vemos a majestade do Senhor. E até parece que esses princípios são fakes, não são reais. Porque muitas vezes você não consegue visualizá-los. Amados, nós temos um problema seríssimo. Nós acostumamos com tudo. E a partir do momento que você acostuma com Deus, você não consegue enxergar Deus. Você não consegue ver o poder do Senhor. E nesse salmo, Davi chama a nação de Israel a atenção. Davi descreve quem é Deus, mostra o poder do Senhor. E esta palavra, o Espírito de Deus preservou e ela chegou a nós. Para que também possamos entender ou procurar entender quem é Deus. E com o coração cheio de temor. Temor não é medo, temor é respeito. Com o coração cheio de respeito, nos colocarmos diante do altar e adorarmos o nosso amado Senhor. Amém? Os irmãos já estão com a Bíblia aberta no Salmo capítulo 24, vamos ficar de pé para nós lermos esse texto. Diz a palavra: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Entenda isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças, como abra as portas. Abra as portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ô glórias! Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? O nosso Deus. O nosso Deus, gente, não está distante, está ao nosso alcance. O nosso Deus. Vamos orar? Amado Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua orientação, a Tua direção. Fala conosco de forma maravilhosa. Dá-nos a unção, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os amados podem assentar-se. Irmãos, a palavra é poderosa, a palavra é maravilhosa. A palavra é para que nós possamos lê-la, guardá-la no coração, meditar nesses princípios e praticar estas verdades no nosso dia a dia. Nós vivemos um tempo muito louco, irmãos, um tempo em que as coisas estão deturpadas, em que as pessoas escolhem versões paralelas, coisas que não podem ser enxergadas como reais e colocam no lugar do real, colocam no lugar de Deus. Davi, há 3.000 anos atrás, já entendia quem era Deus. Nós, 3.000 anos após Davi, precisamos entender quem é Deus. Hoje nós temos tudo o que é necessário para que nós possamos compreender o Senhor, saber quem é Deus e servi-lo com integridade, servi-lo com todo o nosso coração. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo que nos dá a revelação da palavra. Veja, não nos falta nada. Na verdade, temos todas as ferramentas, se assim podemos denominar, todas as ferramentas, mas o que falta, irmãos, é um coração puro, temente, um coração que busque o Senhor com todas as forças.
com todo o desejo do coração, como se não houvesse nada mais importante sobre a face da terra, e de fato não há. Só que nós não entendemos essa verdade, nós não compreendemos isso, e nos deixamos levar, irmãos, por todos os ventos, todas as situações. Tudo é mais importante do que Deus na vida do ser humano. Davi chama-nos a atenção nos versículos 1 e 2. Ele chama-nos a atenção para um Deus criador, um Deus que fez todas as coisas. Diz a palavra: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Irmãos, não há dúvida, a menor dúvida possível, que o Senhor é o Criador da terra, que o Senhor é o Criador do homem, que você não é parente do macaco, que você não veio de uma ameba. Não há dúvida. A palavra testifica de uma forma clara que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e Ele manifesta a sua glória, manifesta o seu poder na criação, amados. Deus, amados, é o dono de tudo quanto você pode contemplar, inclusive da tua vida, mesmo que você não o queira como Senhor e Salvador, mas o controle da tua vida está nas mãos do Senhor, e no momento que Ele achar conveniente, Ele há de tirar o fôlego de vida, e você há de apresentar-se diante do trono para responder pelos seus atos. Veja como são as coisas. Está nas mãos do Senhor, irmãos, está nas mãos do Senhor. O nosso Deus é poderoso, é grandioso, é maravilhoso. O nosso Deus é gigante. Não há palavras que você possa definir Deus, porque por mais que você procure uma palavra em português para demonstrar a grandiosidade de Deus, ela será extremamente pequena. E quando eu estava preparando esta palavra, o Senhor trouxe-me à memória alguns dados que eu gostaria de passar para os irmãos, para que vocês possam deixar-se guiar pelo Espírito, mover pelo Espírito e entender a grandiosidade do nosso amado Senhor. É certo, irmãos, que o universo é infinito, isso é certo. Se você viajar, você não vai conseguir chegar à borda do universo. Oh, acabou o universo que tem lá embaixo um buraco? Não, não existe isso. Mas os cientistas, até onde eles puderam ir, eles entendem, amados, que o raio do universo, o raio, amados, é de aproximadamente 47 bilhões de anos-luz. O que é o raio? Por exemplo, daqui da Terra até o pseudo final do universo, desse ponto zero até o fim, você teria que viajar 47 bilhões de anos-luz para um possível fim. Só que não existe esse possível fim. Imagine, você vive no máximo 100 anos. Para que você pudesse sair desse ponto zero até a borda, 47 bilhões, bilhões de anos-luz. Gente, é uma distância tão grande, inimaginável, impossível imaginar. Os nossos computadores não conseguiriam fazer essa conta. É grande demais. Se fosse, por exemplo, um círculo, uma bola, coisa assim, de uma borda do universo a outra borda, aproximadamente 100 bilhões de anos. 100 bilhões de anos. Não atravessaria o universo. Sabe quem fez isso? Aquele que te chama pelo nome. Cara, é muito louco. Eu lembrei do pastor Carlos Camilato. Pô, bicho. É muito doido, cara. Mas esse é o nosso Deus.
Mas como é que um Deus nessa magnitude pode nos conhecer? Se as nossas autoridades nem olham para nós, e esse Deus, além de olhar, ainda nos deu Jesus, que também é o Criador do universo. Mas tem mais alguns dados interessantes. As galáxias que existem somam aproximadamente 100 bilhões de galáxias. A nossa chama-se Via Láctea. Via Láctea. A nossa galáxia tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. O que é a nossa galáxia? É isso que você olha para o céu e enxerga. Esse céuzinho que você enxerga tem aproximadamente 100 mil anos-luz para você atravessar de uma ponta a outra. E como essa galáxia na qual nós estamos, a Via Láctea, há outras 100 bilhões. Gente, é uma coisa assim inimaginável. Isso são dados científicos. A astronomia que fala essas coisas, são cientistas. A estrela mais próxima da Terra chama-se Próxima Centauri. Esse é o nome da estrela. Ela está aproximadamente 4 anos e meio a velocidade da luz para você chegar até ela. Veja a distância. Você tem que viajar 4 anos e meio à velocidade da luz. Vale ressaltar, 300 mil quilômetros por segundo, para chegar à estrela mais próxima. Quem fez tudo isso, irmãos? Aquele que te chama pelo nome, aquele que quer te salvar, aquele que te convida, vinde a mim, e você diz, não, não te quero, vinde a mim, não, não te quero, vinde a mim, não, não te quero, vinde a mim, prefiro o inferno. Claro, você não fala isso, mas muitos falam, através de atos e ações, porque negam a soberania, o senhorio de Cristo Jesus. Irmãos, esse é o Deus que nos ama, que quer cuidar da gente e cuida de nós. Abramos o nosso coração para esse Deus Todo-Poderoso. Eu falei apenas da galáxia, do universo. Mas se você fosse descrever a grandiosidade do corpo humano, é o macrocosmo e o microcosmo. Se você fosse observar a complexidade do reino animal, do reino vegetal, você verá quem é esse Deus magnífico, extraordinário. Esse Deus te ama, te chama pelo nome. Davi havia compreendido essa realidade. Davi compreendeu quem era Deus. Eis o porquê que ele é chamado de um homem segundo o coração do Senhor. Deus diz, eis um homem segundo o meu coração. Aí você olha, mas Davi, um adúltero, Davi, um cara cheio de nós pelas costas, que fez tantas coisas erradas, que matou tantas pessoas. Amados, veja, Davi é um exemplo para nós. Porque da mesma forma que Davi errou, mas o Senhor o perdoou, porque ele se arrependeu e confessou o seu pecado, viveu segundo os princípios do eterno, e é isso que Deus quer de cada um de nós. Não importa quem seja você, se tu arrependeres do teu pecado, e viver segundo a vontade do eterno, serás um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. É a mesma dimensão. Esta é a verdade. No entanto, amados, Davi vai um pouco além. Ele prossegue no versículos 3 até o 6. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra. Amados, eu gosto de expor a palavra, de ler a palavra e expor a você, porque assim o Espírito Santo revela aquilo que está escrito. Versículos 3, 4, 5 e 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção,
e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Oh, glórias! Da mesma forma que Davi entendeu quem era Deus, a grandiosidade do amado, ele também tinha ciência que era preciso pureza, coração puro, vida pura, para que houvesse uma proximidade com o Senhor. Este princípio continua valendo hoje. Se porventura, amados, nós não formos puros, um coração lavado, purificado no sangue de Cristo Jesus, impossível a chegarmos à presença do Senhor. Impossível tocarmos nas vestes do amado. Impossível possuirmos uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E o Senhor chama-nos a atenção através dos escritos de Davi. E Ele nos ensina que é preciso um coração limpo. Como está o teu coração? Como está o teu coração? Está puro? Está limpo? Gente, deixa eu falar um detalhe para vocês. Essas coisas de coração limpo e puro é muito sério. Porque nós estamos, mais uma vez, voltando aos rudimentos desse mundo, aos ensinos desse mundo. Nós temos vivido dias, amados, em que aquilo que temos aprendido é que Deus releva tudo. Infelizmente, essa ideia que Deus releva, porque Deus é amor, e o capeta pega esta palavra e torce, e faz as pessoas entenderem que não é necessário mais se prepararem para a comunhão com o Senhor, porque Deus é amor. Deus é aquele que releva, ou seja, que deixa por baixo, coloca seu pecado debaixo do tapete, sem problema. A partir do momento, amados, que esses princípios encontram lugar dentro da nossa mente, nós não enxergamos mais a necessidade de uma vida pura, de um coração reto. E nós vamos vivendo, amados, levados pelo vento deste mundo, pelos ensinos desse mundo. E tudo pode, tudo pode, tudo pode. E nós, infelizmente, abrimos espaço para coisas pequenas, mas que te separam de Deus. Tudo que gera pecado, impureza, que tira a pureza da tua vida, te afasta do Senhor. Nós temos que vigiar, irmãos, porque é melhor você viver morando debaixo de uma ponte radical, mas ser um sem teto, alimentando-se uma vez por dia, mas com o coração puro, transbordante do Espírito de Deus, do que conseguir os bens, os tesouros dessa terra de forma impura. Lembra-se de Lázaro? Lázaro, não aquele que foi ressuscitado, mas Lázaro e o rico. Lembra-se dele? O que aquele camarada tinha? Nada, nem alimento tinha, mas ele tinha o coração puro, tinha tudo. O rico tinha o quê? Tinha tudo, mas não tinha o coração puro, não tinha nada. É preciso entender, irmãos, a necessidade de vivermos a pureza, custe o que custar, custe o que custar. Deus não entende, se eu viver a pureza, eu vou andar a pé, eu não terei uma casa para morar, eu não terei um bom salário, um bom retorno financeiro, eu não terei isso, não terei aquilo, eu não conquistarei o mundo. O diabo tem falado nesses últimos tempos que é só ofertar que você consegue conquistar o mundo. O Senhor fala para você, é só ter o coração puro e você conquista
as bênçãos de Deus. É diferente. Não abra concessões. Não nos vale ganhar este mundo e perder a alma, já fala a palavra. Portanto, cuidado com as tuas ações. Eu quero chamar a atenção. Eu sei que a palavra é dura, nós não gostamos de ouvir isto, porque isso nos incomoda. Mas fazer o quê? Se você não ouvir e praticar, não entrarás no reino de Deus. Não entrarás. Não subestime a justiça do Senhor. Não subestime a justiça de Deus. Deus não releva pecados. Nós precisamos entender também, irmãos, outra coisa que nós, infelizmente, não compreendemos, é aquela história que Jesus é o caminho, a porta. Nós também não entendemos isso, porque é muito romântico, meio poético, poético, é legal. Quem é Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glórias, bonito, né? Mexe com a gente. Mas isso é tão sério. É tão sério, é tão profunda essa afirmação. Entenda, Jesus é o caminho. Só existe um caminho que conduz o homem ao céu. Quem é o caminho? Jesus. Mas, para que você possa passar por Jesus, é preciso que você seja um com Jesus. Vê a complexidade? Você precisa ser um com Jesus. Ele é a porta, mas não é uma porta como essa que se abre. Não, não é. É uma porta espiritual, é uma dimensão, é um gate, é um portal dimensional, que você passa por ele. Não tem uma maçaneta, uma chave, abriu lá, pá, pá, pá. Não, não existe. Mais moderno, uma fechadura eletrônica com pip, 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 pip. Não, não existe. É um portal, gente, dimensional. Você passa por ele, mas só pode passar por esse portal aqueles que estão vivendo tal qual Jesus. Veja como são as coisas. Não subestime. Não subestime. A pureza é necessária. Nossos atos, nossas ações, atitudes, a nossa vida, aquilo que nós falamos, nossos olhos. Você já notou que os nossos olhos, nesses últimos tempos, eles estão desfocados? Não conseguem enxergar Deus? Sabe por que estão desfocados? É como se você fosse míope. Você olha e vê, sei lá, como diz aquele cego, vejo como árvore, ou seja, tudo embaçado, aquela coisa assim. Os olhos hoje, em relação a Deus, estão dessa forma. Mas para Netflix, para as novelas, para as coisas indecentes da vida, para as futilidades, para os filmes enganosos que ferem princípios de Deus. Você já viu, amados, que crente gosta de assistir filme de terror? Crente gosta de assistir filme em que princípios contrários à palavra de Deus estão em evidências, que negam o senhorio de Cristo, e os camaradas têm prazer nessas coisas? As malditas novelas que levam os teus filhos à prostituição, à impureza, a fazer que entendam que todas as práticas erradas desse mundo são normais. Para estas coisas, os olhos estão abertos, a visão é nítida, você consegue enxergar com nitidez e tem até prazer, alegra-se. Tem pessoas, amados, que estão presos. Me perdoe se você gosta de assistir, ou se há alguém aqui que curte essas coisas malditas, mas há pessoas que estão presas
as malditas novelas e malditas séries do Netflix, que não deixa de ser uma espécie de novela. O crente joga pedra na novela. Eu não assisto novela. Novela não, novela é coisa do cão. Mas assiste as séries do Netflix, que são tão terríveis quanto as novelas. Aí o cara passa 1, 2, 3 horas por dia, 7 dias por semana, consumindo o seu tempo de Deus, gastando o tempo de Deus com aquilo que não é de Deus. Não é para servo do Senhor. Se teus olhos estão nítidos para estas coisas, porém você enxerga aquilo que é de Deus turvo, como míope, você não consegue clareza, você olha daqui para lá e não consegue enxergar nada a não ser um clarão da parede branca e nada mais, e uns pontinhos assim, meio pretinho assim, que são as pessoas sentadas. Essa é a visão deturpada, é a pessoa míope. Se você enxerga os princípios de Deus assim, o teu caminho é mau. Mas pastor, como é essa história? É não ter prazer naquilo que é de Deus, não lê a Bíblia, não ora, não para diante do YouTube, da televisão ou de outra mídia qualquer para assistir algo que produz a presença de Deus na vida, que alimenta, que enche o coração, que nos dá sustento, mas alimenta-se só com o lixo, a imundícia que esse mundo tem a oferecer. Fique atento. Davi, amados, entendeu que era preciso a pureza, viver de forma pura. Você precisa viver de forma pura para crescer na presença do amado Jesus. Amém? Ainda versículos 7 e 10, e o tempo está acabando, mas vamos lá. Ainda versículos 7 até o 10. Diz a palavra: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, o nosso amado Jesus, Ele é o Rei da Glória. Oh glórias! Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele veio, amados, para nos dar salvação, para levar-nos para próximo dEle. Esse Rei da Glória quer te dar também a glória. O Rei da Glória chama para que você abra as portas da tua vida, para que o Senhor possa adentrar, para que o Senhor possa reinar no teu coração, para que a presença de Deus seja uma verdade. Será que você tem aberto as portas da tua vida para o Senhor? Pastor, que história é essa de abrir portas da minha vida para o Senhor? É ter um coração sensível à voz do Senhor, sensível à vontade de Deus, um coração que tenha prazer naquilo que é do eterno. Irmãos, esta é a verdade que nós precisamos cultivar, buscar e vivenciar no nosso dia a dia. O Rei da Glória é o nosso Deus, é o Deus que criou o universo que não tem fim, é o Deus sem fim, porém é o Deus de amor, que nos amou, que chama-nos para próximo dEle, que chama-nos pelo nome, que tem prazer em nos abençoar, que deu-nos Cristo Jesus, para que nós pudéssemos hoje louvar e glorificar o nome santo dEle. É preciso reconhecer a soberania do Senhor na nossa vida, e buscarmos com todas as nossas forças. Não é mais ou menos assim empurrado não, irmãos. Busque, por favor, em nome de Jesus. Busque a presença de Deus. Busque, gente. Busque a presença de Deus da mesma forma que você busca com todas as forças o trabalho, a diversão e essas coisas mais. Busquem a presença de Deus. Aproxime-se do Senhor, para que Ele possa adentrar a nossa vida,
reinar em nosso coração, transformar por completo a nossa existência. E no dia que a nossa vida findar aqui sobre a face da terra, estarmos eternamente com Ele ali na glória. Amém? Assim veremos de perto o Rei da Glória, o nosso Deus, o Criador do universo, que nos amou tão grande, de forma tão gigantesca. Amém, amados? Que olhemos a palavra e deixemos essa palavra ficar gravada em nosso coração. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos pela palavra, Pai, pela tua direção para a nossa vida, pela tua orientação. Nós te glorificamos, ó Deus, porque desperta-nos para te servir, Senhor, para vermos a tua grandiosidade, a tua soberania, a tua majestade. Que possamos, ó Deus, considerar estas verdades e vivenciá-las em nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? O Rei da Glória quem é? É o nosso Deus. Deixe-se guiar pelo Rei da Glória. Que Deus nos abençoe, que a paz eterna envolva-nos. Mensagem 1193.